vocês, nós estaremos gravando os vídeos separadamente para que cada um possa falar melhor sem máscara. Então não estamos com aglomeração, só faremos com máscara no momento final. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano e entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por acaso? Como nós vimos nesta introdução, o tema de hoje fala da beleza da criação divina. E vocês, meninos e meninas, me falem, que dúvidas ou perguntas vocês têm a fazer? Eu tenho uma grande dúvida e eu queria saber como era a Terra antes de ser criada. Alexander, você encontra a resposta para a sua pergunta em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Procure e leia para nós. Então aqui na Bíblia está falando: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A resposta então é: a terra era sem forma e vazia. Tem alguém mais com outra pergunta? Você, Marcelo, pode fazer a pergunta. Pastor, se a Terra foi sem forma e vazia, como é que o universo foi criado? Você encontra a resposta em Hebreus 11, versículo 3. Leia, por favor. Então, em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Como você leu na palavra de Deus, a resposta então é: mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. E nós temos um complemento ainda, porque em Gênesis capítulo 20, no versículo 11, ali diz no quarto mandamento: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Daniel, você tem aí, levantou a mão, então, por favor, faça a sua pergunta. Pastor, quem participou do ato da criação? Você encontra a resposta em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Pode No ler. princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia três sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como você leu, Daniel, na palavra de Deus, a resposta então é a seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e todas as coisas foram feitas por meio de Deus, por meio dele. E embora a Bíblia não use a palavra Trindade, nós temos vários textos que mencionam os três operando e trabalhando na criação. E nesses textos apontam claramente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vejam então em Mateus 28, 19, quando tem a ordenança de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também temos outros textos, como 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E aqui nós temos algo que eu quero ressaltar. Há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Pois não, Alex, qual é a pergunta que você tem a fazer? Pastor, então me tira uma dúvida. Como foi o processo da criação? A cada dia, o que foi que Deus fez? Você vai encontrar a resposta, você vai ler a Bíblia quase toda agora, tá, Alex? Mas leia Gênesis capítulo 1 até leia também o capítulo 2, de 1 a 3, e você encontrará a resposta. No capítulo de Gênesis, capítulo número 1, a partir do versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas,
e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas, que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus de céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares da expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que ele tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Como você leu, a resposta então, ela está aqui fracionada. Versículo 3 a 5, nós vemos que Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou o firmamento. No terceiro dia, ele separou a porção seca das águas. No quarto dia, ele criou os luminares, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, ele já criou agora as aves, ele criou ali os pequenos répteis, os seres aquáticos. Porém, no sexto dia, ele criou o homem, a imagem e semelhança de Deus. Ele criou os animais maiores, os elefantes, os dinossauros, sabia? Porém, o sétimo dia, ele celebrou toda a criação.
e ele criou um dia de descanso, um dia santificado, ele criou um dia separado para estar com o ser humano. Então, nesse momento, eu queria que você destacasse que a palavra hebraica dia, não é a expressão que você leu tarde e manhã e o primeiro dia, essa palavra hebraica é Ion, que significa um período de 24 horas, ou seja, a parte escura e a parte clara. Pois não, Camila, você disse que tem uma pergunta? Pode fazê-la. Como o homem e a mulher foram criados? Você vai encontrar a resposta em Gênesis 2, 7 e também dos versículos 18 ao 25. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou seu nariz o fôlego da vida. E agora vamos para o versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Você leu no texto, então a resposta é a seguinte: o homem foi criado do pó da terra e a mulher foi criada da costela de Adão. E a Eva, então, acabou ali de surgir, coroando a obra da criação. Assim, Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, está em Gênesis 1, 27. Saiba, então, que todos vocês são muito, mas muito especiais para Deus. Agora, Gustavo, você tem alguma pergunta? Você levantou a mão, então, por favor. Pastor, qual foi o primeiro presente que Deus deu para o casal? Gênesis capítulo 2, versículo 8, para que você encontre a resposta. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Isso que você leu, então, nos dá a resposta de que eles receberam de Deus um maravilhoso jardim, como ele é chamado na Bíblia, de Jardim do Éden. E em Gênesis 2,15 diz que esse jardim deveria ser guardado, cultivado, lavrado, bem interessante. Não existindo pecado, as flores não murchavam, não existiam espinhos, não existiam esses matinhos, tiririca, essas coisas assim. Bem, Miguel, qual a pergunta que você tem a fazer? Como é que o casal poderia viver eternamente no Jardim do Éden? Encontra a resposta em Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Pode ler, por favor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, a resposta é que eles não poderiam comer desta árvore que Deus colocou no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a desobediência às orientações de Deus acarretaria então em duas consequências. Primeiro, eles deixariam o jardim e segundo, ficariam agora sujeitos à morte. Agora que terminamos esse estudo, tia Tati e tia Cláudia, por favor, faça uma recapitulação com os nossos aventureiros pequeninos. Aprendemos que a Terra, antes de ser criada, era sem forma e vazio. Deus falou e tudo se Fez. Os céus e a terra foram criados por Deus. em 6 dias. Estavam presentes na criação. Deus o Pai, Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado no Pó da terra. e a mulher Da costela de Adão. deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à Morte. por causa da Desobediência à palavra de Deus. Depois de toda a recapitulação feita por vocês, pequenina Luz, o que nos falta agora é fazer um apelo para você que está em casa, você que está assistindo esse vídeo. Primeiro, compartilhe com as outras pessoas. Eu peço, por favor, que você deixe o seu like também, se inscreva no canal e olha, o meu desafio a você conhecer como Deus criou o mundo e esse belo mundo e criou e está descrito aqui na palavra de Deus, eu queria perguntar, você aceita que o universo então foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade?
Você também crê que pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, Ele criou a terra em 6 dias? E ainda deu agora o 7º apenas para complementar o momento para encontrar com você e comigo, para celebrarmos Ele como Deus, como nosso Criador, como nosso mantenedor. E o terceiro desafio que eu faço é um apelo ao seu coração. Você quer continuar conhecendo mais a respeito desse Deus Criador? Eu vou perguntar a todos vocês agora, se vocês querem de fato fazerem aqui um apelo, e nós vamos fazer uma chamada, agora apresentando a todos para que vocês conheçam a próxima lição. Terminamos mais um vídeo, mais um estudo, número 2, sobre a criação. E agora queremos, de uma forma bem carinhosa, chamar vocês para poderem, juntos com o Clube Atalaias de Cristo, como também o Pequenina Luz, nós queremos estudar a lição número 3, a origem do mal. Todos nós queremos estudar a Bíblia? Com você!